Partindo do ponto de que os portugueses, quando chegaram no Brasil, trouxeram consigo as ordenações filipinas, que também eram utilizadas no Brasil, nesse ordenamento era possível de forma lícita assassinar a mulher, caso essa fosse encontrada em adultério. Recentemente, o plenário do STF, no julgamento de medida cautelar relativa à ADPF 779, firmou entendimento pela inconstitucionalidade da referida tese, por contrariar os princípios constitucionais da dignidade da pessoa humana, da proteção à vida e da igualdade de gênero, obstando às partes e o juízo de utilizarem direta ou indiretamente qualquer argumento que induza a referida tese nas fases pré-processual ou processual penal, inclusive na sessão plenária do Tribunal do Júri, sob pena de nulidade do ato e do julgamento, referendando a unanimidade em 12 de março de 2021, liminar antes concedida pelo ministro Dias Toffoli. A supracitada tese encontra relação com o Brasil colônia, época em que a honra masculina era um bem jurídico protegido pelo ordenamento jurídico brasileiro. O título 38 do livro 5 das Ordenações Filipinas possibilitava ao marido o direito de assassinar a sua esposa, caso a flagrasse em adultério. Tudo para a manutenção de sua honra. Com efeito, no mundo jurídico brasileiro, foi adotada a tese da legítima defesa da honra, que era frequentemente utilizada nos processos que versavam sobre casos de violência contra a mulher, para justificar o comportamento do réu que por diversas vezes resultaram na diminuição da pena ou até mesmo na absolvição do réu pelo jurado. Era utilizada a argumentação de que se tornava aceitável o comportamento do réu de matar ou agredir sua parceira, caso ela cometesse adultério, pois tal ato estaria ferindo a sua honra. Com efeito, percebe-se que era uma forma de atribuir à vítima a culpa pelo comportamento agressor do seu parceiro. Por meio do relatório número 54, no ano de 2001, o Brasil foi condenado perante a Corte Interamericana de Direitos Humanos a criar uma lei para oferecer mecanismos de proteção especial para a mulher. Num dos trechos do relatório dizia o seguinte, abre aspas, a ineficácia judicial, a impunidade e a impossibilidade de a vítima obter uma reparação mostra falta de cumprimento do compromisso assumido pelo Brasil de reagir adequadamente ante a violência doméstica. Fecha aspas. Somente após 5 anos dessa condenação, no ano de 2006, foi promulgada a Lei 11.340, popularmente conhecida como a Lei Maria da Penha. Apesar dessa lei ter sido promulgada em 2006, a qualificadora do homicídio, feminicídio, somente entrou no Código Penal no ano de 2015, acrescentado pela Lei 13.104, o qual, por meio desta mesma lei, foi incluído no rol dos crimes hediondos. O feminicídio passa, então, a ser entendido como um homicídio qualificado contra as mulheres por razões das condições do sexo feminino. Considera-se que a impunidade de feminicídios, pelo uso da tese da legítima defesa da honra, que é objeto do nosso trabalho, reconhecida como odiosa, machista e discriminatória, trazia proteção deficiente ao bem jurídico da vida, violava a isonomia, a dignidade da pessoa humana e os mandamentos de criminalização de condutas discriminatórias e de violência doméstica, além de compromissos internacionais assumidos pelo país. Ao julgar a DPF 779 em 2021, o Supremo Tribunal Federal expressamente acolheu a tese de que a plenitude de defesa do Tribunal do Júri previsto na nossa Carta Maior não é princípio absoluto e ilimitado, trazendo no âmbito da discussão os princípios basilares do valor à vida, proveniente do direito internacional dos direitos humanos e das respectivas cortes internacionais. Contudo, nos limitamos ao dever ser do direito que nos diz respeito ao outro, necessariamente na igualdade total de gêneros, na observância de que a mulher tem os mesmos direitos peculiares ao homem. Não bastando que o direito à honra não favorece simplesmente ao homem, mas à humanidade, seja o homem ou a mulher. Abordando o julgamento de arguição de descumprimento do preceito fundamental ADPF número 779. Mas antes, para ilustrar o nosso trabalho, recorro à história recente do banditismo no Nordeste brasileiro
para narrar em poucas palavras o crime de feminicídio cometido por um dos cangaceiros de Lampião, lá pelos idos de 1932, no estado de Sergipe. Zé Baiano, o famigerado cangaceiro Cabra de Lampião, conhecido por sua desmedida crueldade, já que costumava marcar com ferro quente o rosto das mulheres com quem se relacionava, revelando o seu instinto animal, fazia, entre outras, muitas outras crueldades por onde passava. Eis que, depois de casado, descobriu que Lídia, sua esposa, o traía com outro integrante do grupo, o Bem-te-vi. Depois de execrá-la diante dos outros, Zé Baiano a amarrou com os braços para o alto num pé de umbu e, ao amanhecer, matou-a a pauladas, mesmo dizendo amá-la. Era recorrente a sua alegação que o fazia em defesa da sua honra. Sila, outra cangaceira, testemunha ocular, declarou ao pesquisador que o assassino contou com a aprovação unânime dos homens e mulheres do bando. Pois bem, em janeiro de 2021, 89 anos depois, o Supremo Tribunal Federal recebe de um partido político a arguição de descumprimento de preceito fundamental número 779, pedindo que a Corte declarasse a inconstitucionalidade jurídica de alegação da tese de legítima defesa da honra, considerando não ser compatível com os princípios constitucionais de proteção à vida e da igualdade de gênero. Em março deste mesmo ano, por unanimidade, o STF confirmou uma liminar concedida anteriormente no âmbito da DPF 779, reafirmando o entendimento de que o argumento odioso, desumano e cruel usados pelas defesas para imputar às vítimas a causa de suas próprias mortes contribui para a naturalização da violência contra as mulheres no país, tal como acontecia entre os cangaceiros na década de 1930, e que teve sequência até os dias atuais, em desacordos com os artigos 1º, 3º e 5º da Constituição Federal de 1988. O tema é de suma relevância, já que em que pese o desenvolvimento de políticas públicas e os avanços legislativos e institucionais visando o enfrentamento à violência contra as mulheres, o número das vítimas de feminicídio ainda cresce no Brasil devido a essa cultura retrógrada, cangaceira, eu diria, cultivada por homens de conduta atrofiada, fruto de uma herança arrogante e que praticam atos de truculência e de violência com pessoas com as quais eles convivem. A violência contra as mulheres está presente na sociedade desde os primórdios tempos. Porém, em pleno século XXI, não é mais aceitável e nem tolerável considerar natural, como no tempo do cangaço, tais manifestações de violência de crimes contra o gênero feminino. O mais importante é que fica demonstrado que não há violação ao princípio da plenitude da defesa, que é uma das características do tribunal do júri. Assim, a honra não prevalece sobre o bem jurídico maior, que é a vida. Desta forma, para finalizar, concluímos que a tese de defesa da honra não encontra qualquer amparo no ordenamento jurídico, tornando-se um argumento inconstitucional para o alcance do objetivo que busca o devido processo legal.